Continuando a correção da atividade, nós temos a questão 46. A imprensa brasileira noticiou no início de 2001 o aumento da incidência de dengue em diversos estados brasileiros. No mesmo período, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais confirmou a existência de uma epidemia de febre amarela em alguns municípios do estado. Em relação a essas duas doenças, é correto afirmar que, então, a gente vai ver, nós vamos falar nessa questão sobre a dengue e sobre a febre amarela. Então, vamos ver qual é a alternativa correta. Letra A. A campanha de vacinação promovida pela Secretaria de Saúde para combater a febre amarela vai reduzir também a incidência da dengue. A gente sabe que a febre amarela pode ser combatida, prevenida através da vacinação, mas a dengue não pode ser prevenida através de vacinação. Então, essa afirmativa está incorreta. Letra B. O mesmo vírus é responsável pelo surgimento de ambas, que se distinguem por seus sintomas nos indivíduos. Também está incorreta, porque não é o mesmo vírus que vai causar as duas doenças. Letra C. As medidas preventivas adotadas para evitar o ressurgimento da dengue e da febre amarela são as mesmas. Isso aí está correto, por quê? Porque as medidas preventivas são principalmente combate ao mosquito, né? E o cuidado das pessoas por conta da picada desses mosquitos. Então, a resposta correta vai ser a letra C. Vamos continuar. Questão 47. O despejo de esgotos domésticos não constitui a única fonte de poluição dos corpos de água. Atualmente no Brasil, o lançamento de efluentes domésticos, ou seja, das águas, do lixo, do esgoto doméstico não tratado, constitui uma grande fonte de poluição. O grupo de bactérias termotolerantes que se usa como indicador de poluição doméstica é o... Então, o que a gente vai observar? Quais seriam as bactérias que iriam indicar que aquele ambiente está poluído? Então, aqui a gente vai observar que Entamoeba stolite, que é um protozoário, é a ameba. Salmonella, ela vai ser encontrada principalmente em alimento. Shigella, também encontrada em alimento. Cianofíceas, encontradas no mar. E vão ser os coliformes, que na maioria das vezes são chamados de coliformes fecais, que vão estar responsáveis por esse indicador de poluição doméstica nos rios. Questão 48, também é sobre bactérias. Entre as bactérias do grupo coliforme, a mais importante como indicadora de poluição fecal é a Escherichia coli. Indique uma das razões para essa escolha. Então, letra A, né? Porque Escherichia coli ela é a indicadora de poluição fecal. Letra A, não possui resistência ao meio, ou seja, à luz, ao oxigênio, etc. Letra B, se reproduzem no interior do intestino, na água ou no solo. Letra C, são capazes de fermentar a lactose produzindo gás e não resistem à presença da bile. Letra D, elas existem na matéria fecal e não em nenhum outro tipo de matéria orgânica poluente. Letra E, tem maior resistência ao tratamento pelo cloro do que alguns vermes e vírus. Nesse caso aqui, a afirmativa correta sobre a bactéria Escherichia coli vai ser a letra D, a letra B. Se reproduzem no interior do intestino, na água ou no solo, tá certo? Elas têm a capacidade de se reproduzirem nesse espaço. E quando elas são jogadas nos rios, a partir das fezes que são lançadas pelo intestino, elas vão se produzir ainda mais porque elas encontram os nutrientes para poder se alimentar e se reproduzir. Questão 49.
Até o ano 2000, o número de pessoas contaminadas com o vírus da AIDS pode chegar a 44 milhões. Em média, 5 pessoas no mundo são infectadas a cada minuto e calcula-se que, na próxima década, cerca de 20 milhões de pessoas morram por causa da AIDS. Dentre as diversas maneiras pelas quais a AIDS tem sido disseminada, não foi comprovado que o vírus seja transmitido por. Então, vamos ver aí. Aperto de mão e beijo social, uso comum de seringas, relação sexual, transfusão de sangue, gestação envolvendo mãe aidética. Qual dessas afirmações não foi comprovada que é transmitida a AIDS? Então, a resposta correta, bem fácil, essa questão seria letra A. Aperto de mão e beijo social. Vamos para a questão 50. O uso de armas biológicas é histórico, tendo sido registrado desde o século XIV. Devido aos avanços da engenharia genética que poderão produzir supervírus ou manipular micro-organismos, as armas biológicas são uma séria ameaça à paz no século XXI. São critérios obrigatórios para incluir um vírus na categoria de agente de arma biológica, exceto. Então, qual dessas afirmações não vai possibilitar que o vírus tenha capacidade de estar nessa categoria de arma biológica? Vamos lá. Letra A. Ser altamente contagioso? Não, para ser arma biológica ele tem que ser altamente contagioso. Letra B. Ter elevado potencial tóxico e infeccioso? Não, ele tem que ter isso aí. C. Ter grande capacidade de disseminação. Que é disseminação? É espalhar. Então, quando ele tem uma grande capacidade de se espalhar, de disseminar, ele vai estar na categoria de arma biológica. Letra D. Ser bacteriófago. Bacteriófago é aquele vírus que vai atingir bactérias. Então, na verdade, esse vírus aí, para estar nessa categoria, ele tem que atingir seres humanos, certo? Então, a resposta incorreta, seria ser bacteriófago. Vamos para a questão 51. Todos os itens indicam alguma importância ligada à atividade dos fungos, exceto, a gente sabe que existem fungos que fazem mal e existem fungos que fazem bem. Mas aí, qual seria a importância, qual desses índices seria a importância para a atividade do fungo, que no caso aí dessa questão não é. Podem causar doenças chamadas micoses? Sim, eles podem. Letra B. Desempenham um papel fermentativo? Desempenham principalmente na produção do pão, da pizza, da produção do vinho, Letra C. Participam da formação de líquens? Sim, os líquens são a associação entre algas e fungos. D. Alguns produzem antibióticos? Sim, produzem antibióticos. Como a gente tem, no caso, esqueci agora o nome do antibiótico, mas é bem famoso. Se eu lembrar, depois eu digo. Certo? Mas é um antibiótico bem famoso aí. Letra E. Produção autotrófica de substâncias orgânicas para consumo de outros seres. Então, nesse caso aqui, produção autotrófica de substâncias orgânicas para consumo de outros seres. Nesse caso aqui, a alternativa incorreta seria a produção de antibióticos, exceto, desculpa aí, gente, exceto, deixa eu apagar aqui, borracha, a resposta correta, que é exceto, tá confundindo aí, exceto, vai ser essa aqui, produção autotrófica de substâncias orgânicas para consumo de outros seres. Eles não vão produzir substâncias orgânicas para consumo de outros seres. Questão 52. A parte comestível do cogumelo, que é o champignon,
corresponde a o quê? Micélio monocariótico do ascomiceto, corpo de frutificação do basidiomiceto, micélio monocariótico do basidiomiceto, corpo de frutificação do ascomiceto, sorédio do fungo. A resposta correta será corpo de frutificação do basidiomiceto. Cogumelo champignon, ele é mais ou menos assim, ó. Então, a parte comestível, que vai ser essa parte aqui de cima, ó. Isso aqui de cima é a parte comestível do champignon. Ele é o corpo de frutificação. É desse aqui que vão cair as estruturas de reprodução. E os champignons, os cogumelos, são do grupo dos basidiomicetos. Questão 53. Com relação às algas e aos fungos, é incorreto afirmar que... Vamos ver lá o que é incorreto afirmar. Letra A. O fenômeno das marés vermelhas, um sério problema ambiental, é provocado pela proliferação intensa de algas do grupo dos dinoflagelados. Essa afirmação é a informação incorreta. Primeiro, porque ela não fala na relação de algas e fungos. Ela fala somente na relação, na existência de algas. Letra B. Entre as algas, observa-se reprodução sexuada e assexuada, podendo essa última ser por divisão binária. Então, com relação às algas, está correto. Letra C. Além de servir de alimento para praticamente todos os organismos marinhos, as algas do fitoplâncton, fito quer dizer vegetal. Então, são vegetais de micro-organismos. Vegetais micro-organismos. Produzem a maior parte do oxigênio da atmosfera terrestre. Exato. Antes se pensava, antes se sabia que eram as plantas que produziam oxigênio em maior quantidade. Hoje se sabe que são as algas do tipo fitoplâncton. Letra D. Certas espécies de fungos são parasitas, vivendo a custas de plantas e de animais vivos. Outras espécies vivem em associações harmoniosas com outros organismos, trocando benefícios. Correto. Isso vai acontecer principalmente no caso dos líquens, certo? Porque existe uma relação entre algas e fungos. Letra E. Certas espécies de fungos, como as micorrizas e os líquens, são importantes para o reaproveitamento da matéria orgânica dos seres mortos, devido a seus papéis como agentes decompositores. Então, micorrizas são encontradas nas raízes de plantas, principalmente de leguminosas, que vão fazer o quê? Vão fixar o nitrogênio do solo, certo? E os líquens, como eu já disse a vocês, são associações entre fungos e bactérias. Vamos para a questão 54. O mofo que ataca os alimentos, os cogumelos comestíveis e o fermento de fazer o pão são formados por organismos que pertencem ao reino fungi. Com relação a esse grupo, assinale a ou as proposição verdadeira ou verdadeiras. Então, afirmação 1. São organismos eucariontes, unicelulares ou pluricelulares, autotróficos facultativos. No caso dos fungos, eles são indivíduos heterotróficos, certo? Então, essa afirmativa 1, ela é falsa. Afirmativa 2. O material nutritivo de reserva é o glicogênio, verdadeiro. Lembram quando a gente estuda, quando vocês estudaram lá os carboidratos? Então, o glicogênio é um material, é um carboidrato de reserva. 4. Em função da nutrição heterótrofa, esses organismos, esses seres, podem viver em mutualismo, em saprobiose ou em parasitismo. Correto. Os fungos podem ser mutualistas, como é o caso dos líquens e das algas, em saprobiose,
que são aqueles fungos responsáveis pela decomposição, e em parasitismos, que são os fungos causadores de doenças. Então, a afirmação 4, ela também é verdadeira. A afirmação 8, alguns fungos são utilizados na obtenção de alimento, correto. Lembrei qual é, de alimento não, de medicamento. Lembrei qual é o antibiótico, é a ampicilina, certo? Que é um dos medicamentos, é um dos antibióticos, penicilina, foi o primeiro antibiótico a ser encontrado, tá certo? Que é derivado de um fungo. Afirmativa 16. Nutrem-se por digestão extracorpórea, ou seja, a digestão fora do corpo. Isso é, liberam enzimas digestivas no ambiente que fragmentam macromoléculas em moléculas menores, permitindo sua absorção pelo organismo. Essa afirmação também é verdadeira. Vamos para a afirmação 32. Na alimentação humana são utilizados, por exemplo, na fabricação de queijos, como o Roquefort e o Gorgonzola, que é uma delícia. Essa afirmação também é verdadeira. 64. Reproduzem-se apenas assexuadamente por meio de esporos formados em estruturas denominadas esporângios, ascos e basídeos. Essa afirmação ela não é verdadeira. Por quê? Porque eles também se reproduzem sexuadamente. Então, se a gente somar todas essas afirmações, o valor que nós vamos ter é o valor 62, certo? 54, 62. 55. A associação entre hifas fúngicas, ou seja, hifas de fungos, e raízes de plantas em solos carentes de nutrientes, promovendo uma associação mutualística entre ambos, é conhecida como, então isso eu já falei, é conhecida como micorriza, né? Que são lá nas leguminosas que eu falei para vocês. Questão 56. Observando um mofo que crescia sobre uma infiltração de água no teto da sala, um estudante de biologia fez as seguintes afirmações. Primeira afirmação. Trata-se do crescimento de um micro-organismo eucarionte. Verdadeiro, os fungos são eucariontes. Segunda afirmação. O organismo é capaz de realizar respiração aeróbia. Verdadeiro. Aeróbia é quando utiliza oxigênio. 3. Ele obtém seu alimento de alguns componentes orgânicos presentes no teto. Verdadeiro também. E a quarta afirmação. O micro-organismo é capaz de realizar fagocitose e digestão intracelular. Falso. Porque fagocitose vai ser a absorção de grandes substâncias. E eles não fazem isso. E a digestão não é intracelular, ela é extracelular, certo? Por pinocitose. Então, quais são as afirmativas verdadeiras? A 1, a 2 e a 3. 1, 2 e 3 seria, no caso, a letra B. Última questão. Considere os procedimentos. 1, andar sempre descalço. 2, não defecar no chão. 3, usar inseticidas. 4, proteger portas e janelas com telas. 5, não deixar águas em vasos, pneus, etc. Evita-se a dengue e a malária se forem adotados somente. Então, quais vão ser as ações que vão ser feitas contra a malária e a dengue? Andar sempre descalço não tem nada a ver com elas. Não defecar no chão também não tem nada a ver com elas. Usar inseticida tem a ver, porque vai matar os mosquitos. 4, proteger portas e janelas com telas, que vai fazer com que os mosquitos não entrem. Não deixar água em vasos e pneus, também tem a ver, certo? Então, as alternativas vão ser a 3, a 4 e a 5. 3, 4 e 5 vai ser, no caso, a letra D. Pronto? Terminamos a nossa correção dessas questões. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, tá bom? Beijão!